Enquanto o mundo está caindo, eu me lasco. Colaboração premiada, 37 bilhões de reais de emenda parlamentar, 80 bilhões de déficit, Congresso Nacional com a faca na garganta do governo federal, extorquindo, pedindo ministérios, pegando o ministério e trazendo secretarias de outras pastas, tirando do Poder Executivo sua função de cumprir o programa que ele se propôs. O Legislativo que deixa o Poder Judiciário fazer o que quer, descriminaliza a droga, diz que a contribuição sindical é obrigatória, o marco temporal não é o que está escrito na Constituição, mas tem uma coisa importante que o Senado está fazendo. É muito relevante, isso que nós vamos falar agora, o Senado Federal tomou uma atitude finalmente. Se tiver depois, por favor, um aleluia, eu gostaria de colocar aqui em homenagem a essa atitude segura, serena do nosso Senado Federal. Finalmente, olha só, o árbitro de futebol, o Wilton Pereira Sampaio, foi convidado para participar de uma audiência pública na Comissão do Esporte do Senado Federal em Brasília. Cometeu um crime terrível. Errou na partida entre Corinthians e Grêmio, na última segunda-feira, válida pelo Brasileirão. O árbitro deixou de marcar, quer ver esse pênalti? Atenção, vamos colocar aqui, importante, 37 milhões. Um pênalti, o requerimento, segundo o Mano, o pênalti é escandaloso, o que justifica a mobilização do Senado Federal. O requerimento, olha só, o requerimento é de autoria do senador Carlos Portinho, do Partido Liberal. Deve ser gremista. Também foram chamados o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Luiz Seneme. Na ocasião, Hilton e a equipe de arbitragem não marcaram este pênalti claro aqui para o Grêmio. O lance de mão na bola do Yuri Alberto, que era do Inter de Porto Alegre. O jogo terminou empatado em 4-4 e graças a este erro, o Grêmio deixou de somar 2 pontos num campeonato que ele não tem chance de ser campeão. Mas ficou atrás do meu Red Bull Bragantino, que tá voando, ostentando a 3ª posição no Campeonato Brasileiro. Eu queria começar com o Mano Ferreira, que é um nosso torcedor do Sport Recife. O legítimo campeão de importante o Senado. Supremo Tribunal Federal. Muito bem, vamos. Nós temos aqui a Jovem Pan tem tá vendo dos como mais... é que o Supremo Tribunal Federal é importante? A Jovem Pan tem um dos mais fortes jornalismos esportivos, não é? A Jovem Pan, inclusive nas narrações dos grandes jogos, tem aquela música, gol que... Não, José Silvério, Osmar Santos, Nilson César, que está até hoje dando um show de narração, de narração. O nosso jornalismo da Pan é forte no esporte. Nós não vamos ficar aqui discutindo esporte. Eu quero discutir o seguinte... Será que o senador está tirando uma casquinha do futebol? Como é que fica isso? Mano, vamos analisar o ponto de vista do Senado Federal, uma partida de futebol, de um campeonato que não vai voltar atrás o resultado. Explica para nós, eu não estou entendendo isso aqui. A intromissão, isso é parte da espetacularização da política, né? Então você, como político, para adquirir holofote, você chama aquilo que está dando mídia, aquilo que está dando engajamento. Não é uma coisa nova também. Eu me lembro, por exemplo, que após a Copa de 1998, quem não se lembra daquela fatídica final que o Brasil perdeu para a França, onde houve, nas vésperas do jogo, na madrugada do jogo, as convulsões do Ronaldo. Não sei se as pessoas estão lembradas, mas depois da Copa, o Ronaldo foi convocado para a CPI no Congresso Nacional e explicar a convulsão dele. Então, não lembrava disso. Isso é um fato. O Ronaldo foi lá explicar... É convocado. Convocado. Por que você teve convulsão? Porque, na época, o pessoal ficou cogitando que a convulsão tinha sido, na verdade, ele teria sido comprado, um acordo com a fornecedora de material esportivo que patrocinava ele. 1000 teorias conspiratórias surgiram e, naquela época, o Congresso Nacional... Mas, mano, no teu, explica com a palavra mais um pouco. O que o senador pretende
chamando o árbitro a não ser pegar uma casquinha na mídia que o futebol dá. Parecer. O mesmo que pretendiam aqueles que convocaram o Ronaldo Fenômeno em 98. Agora, o Daniel José, não é possível. A comissão de esporte não tem temas mais importantes. Acabou de sair a Ana Moser, que eu não sei se ela é boa gestora ou não, mas era a ministra que o presidente tinha escolhido. Por pressão do Centrão, arrancaram a Ana Moser de lá, colocaram o André Fufuca. Eu não estou entrando no mérito se ele é bom ou não, estou falando da sistemática de colocação. E agora colocam aí, eu queria que repetisse o lance do pênalti enquanto o Daniel José falasse, como a internet. Só uma lembrança rápida. Mês passado teve o Ronaldinho Gaúcho lá. Isso que eu ia falar. Exatamente. Né? Não, mas aí para falar da CPI das criptomoedas. Sim, né? mas ficaram perguntando a ele se ele usava Nike, se gostava... Quando ele era patrocinado, desde quando. Isso é muito da qualidade do nosso legislativo brasileiro, né? Que é tremendamente despreparado, que busca migalhas da mídia, migalhas de atenção, para que talvez o nome dele seja lembrado na hora de pedir voto. Né? E mesmo se o árbitro não tivesse errado, ainda assim o Grêmio estaria atrás do meu Bragantino e não teria muitas chances ali de passar esse grande time. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? Eu acredito que tem vários outros temas de fato importantes, e inclusive dentro do assunto do futebol. Um dos avanços mais importantes do futebol brasileiro dos últimos tempos aconteceu, acreditem ou não, por conta de um trabalho sério feito no Congresso Nacional, que foi a criação da Lei da Sociedade Anônima do Futebol, a Lei das SAFs, que permitiu que clubes associativos se tornem empresa, melhorando governança e por aí vai. Então, o futebol brasileiro pode melhorar muito nos próximos anos, também por conta de um trabalho sério na Câmara dos Deputados. Mas isso, infelizmente... Exatamente. Você acha que a Câmara dos Deputados tem seriedade para tornar o futebol sério? Não, a lei da Sociedade Anônima do Futebol é uma coluna vertebral da modernização dos clubes brasileiros. É muito importante. Agora, dito tudo isso, infelizmente isso é mais exceção que a regra. Né? A gente tem ali o Ministério do Esporte sendo negociado para o Centrão, enfim, já discutiu isso várias vezes, e o trabalho sério que poderia ser feito para o avanço do esporte, infelizmente fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Né? Agora, meu querido Bruno Musa, o VAR, ele aponta para o árbitro aquilo que o árbitro não viu. Se o árbitro vê e ele interpreta, então o VAR diz, atenção, o braço estava aberto e foi mão na bola. O árbitro diz, não, eu estava perto e na minha interpretação foi bola na mão. Ele errou, foi pênalti. Mas houve uma interpretação errada, mas houve uma interpretação. Será que o senador, quando vê que é Corinthians, que dá publicidade público, dá audiência, quer tirar uma casquinha? Será que o VAR não errou em nenhum outro jogo, só nesse jogo? Por favor, Bruno Musa. Bom, não estamos falando de futebol, hein? Estamos falando de procedimentos de políticos que, quando tem que fazer em vez de cumprir o seu papel, fazem esse tipo de palhaçada. Bom, eu sou corintiano, eu tava nesse jogo, eu tava no setor norte, atrás do gol, e lá nitidamente deu uma vez que foi pênalti. Todo mundo puxa pro seu lado, né? Não, tô falando que foi pênalti. Não, mas dá pra ver na tela. Dá pra ver, não há dúvida que foi. Só queria puxar pra mim um pouquinho. Ninguém está dizendo que não foi pênalti. Foi um pênalti claro. Sim. O que nós estamos falando é o seguinte. Eu, como corintiano, tô falando, foi pênalti. Não, o que você está dizendo é o seguinte, foi um pênalti claro. O que nós estamos discutindo é o seguinte: o árbitro, ele pode se recusar a ir até o VAR. Ele errou mais uma vez. Ele tinha errado feio na Copa do Mundo. Ele apitou o jogo da Inglaterra com a França, se não me engano. E ele foi tão mal que tiraram ele da final da Copa do Mundo. Ele tinha chance. Ele não é um bom árbitro, tecnicamente. Estou dizendo o seguinte, que justifica perder um tempo para fazer uma comissão para ouvir ele? Por que você não deu o pênalti? É uma audiência pública. Eu errei, então, audiência pública. Eu errei, eu achei que... Você acha, Elaine Keller, se fosse contra o seu Flamengo, o senador carioca teria chamado o árbitro? Sim, né? Porque ia ter tanta audiência contra o Corinthians, os dois maiores times do Brasil, né? Desculpa aí, né? Não, mas o Bragantino tá na frente do Flamengo. Pode botar. Eu sabia que você ia falar isso, sabia. É que nada justifica, né? Nada justifica, assim, uma...
Eu tô com o Mano, isso é um espetáculo circense, entendeu? Não, Política brasileira é um espetáculo Repito, circense. não é motivo para chamar não é motivo para chamar um árbitro para essa audiência pública. Eu quero saber o que a audiência pública pretende com isso. Quem foi o senador que convocou? O senador Carlos Portinho, que está nos assistindo, eu quero que ele tenha oportunidade de explicar que é o qual o objetivo de fazer essa audiência pública e levar o árbitro com base nessa decisão que já foi tomada. O que se pretende mais uma vez, é desrespeito com a hora do político, é desrespeito com o povo brasileiro, é desrespeito com o nosso dinheiro. Gasto, é lógico, é dinheiro público, é desrespeito com o Brasil. É assim, eu pouco me importo com o povo. Esse é o reflexo da política brasileira. E é um pré-candidato à Prefeitura do Rio com apoio do senador Flávio Bolsonaro. E agora, com essa sua fala, justificou a ação dele de pedir audiência, porque agora todo mundo sabe que ele é o senador XPTO que vai se candidatar para a Prefeitura tal. Espetáculo. Pronto, está explicado. Valeu, Mano. Nós aqui não concordamos, aqui pela opinião da mesa, não vimos justificativa para parar os trabalhos da Comissão de Esportes. Tem outros temas relevantes para fazer, para discutir um lance esportivo. E aqui não se discute futebol. Esse não é um programa de futebol. A Jovem Pan tem um jornalismo esportivo forte, é outro lance. Tá certo? O senador Carlos Portinho, puder colocá-lo ao vivo aqui. Senador Carlos Portinho, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Sempre um espaço democrático. As críticas não foram feitas ao senhor, mas por que convocar o árbitro numa questão que é de VAR? O que a comissão pretende com isso? E por que é a primeira vez que fazem essa convocação? Primeiro, uma boa tarde a todos vocês e a grande audiência da Jovem Pan. Ainda bem que eu assisto a Jovem Pan e a gente, como é um veículo democrático, me dá a oportunidade. Faltam informações e por isso que eu quis entrar ao ar. A informação principal é que eu sou o relator, não sou o autor, sou o relator do PL 5629 de 2019, que quer justamente regular por lei a aplicação do VAR. Eu sou especializado em direito esportivo, acadêmico, professor, né? É a especialização que eu tenho, o assunto, por isso estou na comissão de esporte também, e sei que há limites ao legislador, né, interferir, e melhor que nunca interfira para atrapalhar a iniciativa privada. Mas como relator do projeto, né, antes até de poder trazer o meu relatório final, eu preciso ouvir as partes. Isso faz parte do processo democrático, democracia participativa, né? Então, por acaso, nessa rodada houve essa questão aí do VAR, mas a gente tem outros 5 casos emblemáticos e quero trazer um outro detalhe a vocês. A nossa preocupação não é só o projeto que eu relato do VAR. A gente tem uma lei de apostas subindo para o Senado agora e todos os casos em que possa sugerir, não acusar, sugerir que pode haver manipulação de resultados, é um interesse público nisso, porque é a defesa do consumidor, a defesa da integridade do esporte. Os assuntos podem não estar ligados diretamente, mas o nosso dever de fiscalização tem que ser exercido, né? Então, o que a gente pode fazer, inclusive, se não legislar, é sugerir, né, para a CBF e com a participação dela, por isso, poder fazê-lo com fundamentos. Senador, rapidinho, porque o nosso tempo está encerrando, mas eu gostaria de deixar já aberto um convite para que, num linha de frente a ser agendado com a senhora, o senhor entre com mais tempo para debatermos esse tema. O senhor ficou para o final, não deu tempo da gente aprofundar. Mas o que pode sair dessa audiência com o árbitro? O que o árbitro pode dizer que possa ajudar nesse projeto? É preciso que todos os parlamentares, eu conheço o funcionamento do VAR, mas outros da comissão não necessariamente, tenham pleno conhecimento como funciona o VAR. E o público que vai poder acompanhar a audiência. E a partir do momento que esse assunto repercute na mídia, ele passa a ser um assunto de interesse público. E assim a gente vai saber quais são os protocolos, como é que é a governança do VAR, né, para poder sugerir até para a CBF ou legislar. Eu conheço as limitações do legislador sobre a matéria, minha especialidade, mas como relator de um projeto de lei, eu não posso sentar em cima do projeto. Isso não é democrático. Eu preciso ouvir para chegar ao meu parecer final. Não sou o autor do projeto, não proporia o projeto, mas também não sou o censor de projeto de parlamentar algum. O meu dever como relator é relatar.
para que todos fiquem assim, bem cientes da razão do andamento que tem a ver com o PL 5629 de 2019 que eu relato. Bom, vamos aproveitar então o interesse do nosso espectador. Como é que está esse projeto? Qual que é o andamento dele, as perspectivas para ser votado aqui no Senado? O projeto ele pretende regulamentar o VAR através de uma iniciativa pública, o que quem é do direito esportivo sabe que há muitas limitações nisso, né? Mas a primeira fase do relator é ouvir. Então eu tenho que ouvir a CBF, eu tenho que ouvir árbitros, não é só o árbitro da partida que foi chamado e nem o próprio árbitro que conduz lá que é o servidor da CBF, o CNE. Eu estou chamando outros árbitros. É importante que a gente ouça, entenda como funciona, até porque preservar a integridade do esporte é o bem maior público que nos cabe fazer. E se tem um projeto, eu tenho que relatar. E para relatar, eu tenho que ouvir as partes, que é o princípio da democracia participativa. Senador, nós temos aqui o Mano Ferreira, que é nosso debatedor também. Ele quer fazer uma pergunta para o senhor. Boa tarde. Boa tarde, senador. Obrigado pela entrevista. É importante esse momento de participar do debate público. Mas a minha dúvida é: o senhor, então, acha que o Congresso Nacional deve, de alguma forma, criar uma legislação para regulamentar o uso do VAR? É essa a posição do senhor? Eu não sou o autor do projeto e não sou censor de propostas de outros parlamentares. A partir do momento que isso causa no público em geral, no cidadão, a surpresa, desconfiança, ameaça à integridade do esporte, ele passa a ser de interesse legislativo. A gente tem limites para legislar sobre as questões esportivas que estão ligadas a outras questões, inclusive internacionais, federativas e confederativas. Mas o meu papel como relator eu tenho que exercer, né? Não quero palanque. Eu tenho um projeto que um autor do projeto acha que deve regular, eu vou chegar no meu relatório à conclusão, né? Também com os conhecimentos da matéria que eu tenho como especializado e doutor em direito esportivo, né? Mas eu tenho que ouvir as partes, e as partes que estão envolvidas são os árbitros, é a CBF, né? Não necessariamente o presidente. Talvez ele não precise nem ir. O que precisa é ter lá senador, o árbitro e os demais. Senador, eu quero convidá-lo, depois a produção vai fazer para conversarmos mais sobre esse tema, porque o senhor acabou entrando no final do programa. E se eu avanço no horário do 3 em 1, aí vão brigar comigo.